cotação está caindo, o que está acontecendo, Rafa? Está ficando mais barato. É óbvio isso. O que eu acho que você deveria fazer? É exatamente o contrário. Você tem essas coisas, cara, vende. Você tem um dólar que é uma moeda forte. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente fez cases na aula sobre Walmart, cases sobre Nestlé, sobre Nike. Outra coisa que a gente olhou lá foi John Deere, imagina, fabricante de trator. A pergunta que não quer calar. Depois que o Felipe passou uma semana estudando lá, vendo as empresas americanas, balanço, né, na prestigiada Colômbia, você vai largar aqui a Bolsa Brasileira, a oportunidade está lá fora totalmente, ou você voltou muito mais convicto que a oportunidade, digamos, está aqui no Brasil? Ô Van, se a gente olhar... Boa noite, Van. Boa noite, Rafa. Olha, eu acho que eu discordo totalmente com o comentário aí do Jean, que não é o nosso Jean, é outro Jean Érico. Porque se nós somos compradores de ações, que é o que a gente faz, a gente gosta de acumular ações, no fundo, quando cai, a gente fica feliz. Acho que no fundo é isso, né? Qual que é a questão? Todo mundo fala, quando cair eu vou comprar. Só que aí quando cai, geralmente o cenário está mais turbulento, o risco está um pouco mais precificado, tudo mais, e aí a pessoa não quer mais comprar. Ela fala, bom, eu vou esperar cair um pouco mais, porque agora está mais arriscado. Pessoal, queda com tudo perfeito não vai existir. Então, se está caindo... Se o risco está sendo precificado, é porque não necessariamente a ação está perdendo valor e pior, está se tornando um momento mais atrativo para comprar. A gente vai falar sobre isso aqui em detalhes hoje, mas está todo mundo sorrindo por aqui, viu, Van? Hoje eu passei aqui no escritório, está todo mundo saltitando para gastar as economias, torrar um pouquinho. E você, Rafa, já torrou seu caixa ou ainda não? Desculpa, Felipe. Pode dizer, Rafa. Oi, boa tarde, Van. Boa tarde, Felipe. Prazer imenso estar aqui com vocês novamente no Pregão. Felipe, corroboro com tudo que você comentou. Acho que só fazer um disclaimer, acho que é muito importante. O investidor sempre diz que eu vou acumular caixa porque quando cair eu vou aproveitar e vou comprar mais ações, mas ele esquece que o mercado não vai cair à toa. Então, são em momentos como esse que a filosofia se comprova vencedora. Então, eu acho que a gente vai bater um papo sobre isso no decorrer do nosso pregão, mas eu acho importante a gente só fazer esse disclaimer para o investidor refletir que quando está tudo maravilha, automaticamente vai estar subindo. Então, são nesses momentos que o investidor, que a gente brinca barciano, ele aproveita para dar uma escalada e encurtar bastante o caminho. Então, hoje foi um dia bastante alegre por aqui também. Sabe o que eu queria aproveitar? Eu sei que o Felipe, Loise, alunos, inclusive, da MBA, tiveram, inclusive, aprendendo na veia, lá na Colômbia. Eu queria aproveitar a oportunidade até para contextualizar com tudo que a gente está vivendo aqui de bolsa em queda, grau de incerteza, só o que a gente tem escutado é isso. Se o Felipe pudesse resumir um pouco da experiência que vocês tiveram lá, um pouco do que vocês aprenderam, tiveram de percepção, seria bastante enriquecedor para a gente aqui, que até eu fiquei curiosa, um pouco do que vocês postaram, até na chuva em Nova York, lá, ficou uma coisa muito bonita, eu vi a turma toda com a bandeira do AGF. Nossa, foi uma semana de muito aprendizado, né, Felipe? Que legal, obrigado por perguntar, Van. Aliás, eu ia falar para o pessoal, vão mandando perguntas, tá, pessoal? Hoje aqui a ideia é de responder algumas coisas também, mas é isso mesmo, estou vendo até o Davi aqui, meu amigo, no chat, estava lá com a gente. A jacarezada invadiu Manhattan, né? Então, foi muito legal, porque pela primeira vez eu tive a experiência de respirar um pouco do velho investing raiz, aprender onde o Graham ensinou, onde o Buffett aprendeu, e a gente teve uma oportunidade muito interessante lá, e eu acho que uma das principais lições que foram tiradas é que o velho investing raiz, pessoal, que para quem não sabe o que é velho investing, nada mais é do que você comprar algo abaixo do que você acha que aquilo vale, ou seja, todo ativo tem o seu valor intrínseco,
e em alguns momentos você consegue comprar excelentes ativos por descontos muito interessantes. E assim, muita gente chega, principalmente nos Estados Unidos hoje em dia, né? Se vocês forem ver quanto que estão valendo aquelas 5, 7 principais empresas tech, juntando Nvidia, Google, Apple, Microsoft, todas aquelas outras, hoje já passa de tri, né? E assim, todo mundo acha que o velho investing raiz morreu. Ou seja, que hoje você só compra growth, que hoje você só compra tech, e não é verdade. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente fez cases na aula sobre Walmart, apesar da gente não gostar de varejo aqui no Brasil, mas acho que é inegável o sucesso do Walmart no mundo. A gente fez cases sobre Nestlé, sobre Nike. Então, são todas empresas que têm componentes tech, né, que usufruem, sei lá, a Nike hoje, ela tem um canal digital muito forte, ela usa inteligência artificial para fazer algumas análises importantes para saber para que cliente direcionar cada mercadoria ou cada produto. Mas, no fundo, são empresas, vamos dizer, da velha economia. Outra coisa que a gente olhou lá foi John Deere, imagina, fabricante de trator. Então, são coisas que a gente entende e conversa muito com o Brasil, com o perfil das empresas brasileiras, que ainda continuam plenamente atrativas no momento que a gente está vivendo e que a gente consegue encontrar oportunidades excelentes em empresas que às vezes estão esquecidas simplesmente por não serem dessa leva mais moderna aí de tech, né? Então, foi muito legal. Aprender nunca é demais, né, Van e Rafa? Assim, a gente acha que sabe tudo, mas é fundamental continuar aprendendo. E, de novo, né, você parar uma semana para estudar, respirar aquele ambiente, é uma coisa que traz muito aprendizado e confiança para seguir trilhando o caminho que a gente acredita que é o certo. A pergunta que não quer calar para o Felipe. Depois que o Felipe passou uma semana estudando lá, vendo as empresas americanas, balanço, né, na prestigiada Colômbia, você vai largar aqui a Bolsa Brasileira, a oportunidade está lá fora totalmente, ou você voltou muito mais convicto que a oportunidade, digamos, está aqui no Brasil? Ô Van, se a gente olhar para as empresas, de fato, né, e a gente sempre busca duas coisas, a empresa boa e a empresa barata. Empresa boa é fácil, mas empresa boa é fácil, empresa barata é fácil. O duro são as duas coisas combinadas. Quando a gente olha no momento atual, e quando a gente existem vários motivos da queda nas cotações. É um risco exacerbado no mercado, é um juro futuro crescendo cada vez mais, ou seja, a taxa de desconto diminui, a taxa de desconto aumenta, a cotação diminui, o valor presente, etc. Mas no fundo, para quem busca bons negócios, boas empresas a bons preços, se você olhar o micro, os detalhes dos balanços das empresas, é o que importa. E é isso que a gente está olhando o tempo todo. E falando aqui com o Rafa, né, que é analista, Rafa, o que você achou dessa temporada de balanços? Eu acho que você tem alguns insights legais aqui para compartilhar com a gente também, né? O poder de lucro das empresas está maior? Melhorou? Não. Perfeito, Felipe. Dentro de tudo isso que você comentou e puxando um gancho, hoje eu estava fazendo uma reportagem para a UOL, e eles estavam justamente perguntando sobre a Black Friday dos dividendos, né? Vai sair a matéria deles. E aí, eu estava montando um estudo, né? Já tinha feito toda a questão dos relatórios do terceiro TRI. E se você pegar empresas excelentes, sempre dentro de setores best, como o Banco do Brasil, BB Seguridade, Isa Energia, enfim, elas estão constantemente aumentando seus lucros, constantemente aumentando suas receitas. E nesse momento elas negociam abaixo da sua média histórica de alguns indicadores, aí, por exemplo, como PL, como dividend yield, enfim. Então é muito importante que o investidor tenha ciência que são nesses momentos, tá, que os resultados continuam excelentes, que o micro, quando a gente abre, quando a gente vê a empresa por dentro, a gente vê que a empresa não perdeu o fundamento dela, muito pelo contrário, ela continua sólida, ela continua atravessando crises.
e a gente tem o cenário macro que vem para desestabilizar um pouco, e aí automaticamente essa descorrelação faz com que o preço fique mais barato. Então eu vejo esse cenário, esse momento de hoje como um momento de oportunidade. Então esse é o momento efetivamente de quem segue a estratégia, de quem segue o jeito Barsi de investir, de aproveitar momentos como esse. É para isso que a gente investe, para momentos como hoje a gente tirar a mão do bolso e aportar. Então, hoje foi um dia, como eu comentei, bastante feliz por aqui. Ivan, aproveitando a pergunta do Felipe, só fazendo um gancho aí para você, o que você que sempre acompanha todas as temporadas de balanço também, o que você viu como destaque e hoje o que você viu como especial, o que você achou, assim, você aproveitou o dia de hoje, você foi aportar? Como foi teu dia? Por gentileza, compartilha com a gente aí. Eu sempre acompanho, inclusive, o Rafa, porque eu entro nas conferências de resultado, de vez em quando ele manda pergunta lá, eu também estou escutando e tal. Mas te respondendo, tem até um post que eu queria até aproveitar, que o Felipe, ele compartilhou, inclusive, das empresas registraram um crescimento de 84,5% no lucro líquido do terceiro trimestre. Põe na tela, eu passei para o Lucão, está aí na esse tela. Daí. Essa foi uma reportagem que saiu no Valor Econômico dessa semana, acho que foi 2 ou 3 dias atrás, Van. Exatamente. Então, aqui o que está mostrando, né? Rapidinho, crescimento de 13% da receita líquida das empresas. Isso daqui é o universo da Bolsa, tirando algumas coisas que distorceriam. Então, aqui parece que não tem Petro, não tem Vale, não tem Sabesp, uma outra empresa. Então, receita líquida crescendo 13,3%, o EBIT, que eu acho que é muito importante, o lucro operacional crescendo 33%, olha isso, e o lucro líquido 84%. Acho que só esse gancho aqui para mostrar o tal do micro que o Rafa estava falando, né? Um ponto que me chamou muito a atenção é que, principalmente, a resiliência, por exemplo, do setor dos grandes bancos. Então, a gente viu aqui, por exemplo, tanto o Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco, Santander anunciando a temporada de balanço, e, como sempre, eu fico impressionado como o Itaú Unibanco consegue ser praticamente uma fortaleza, digamos, em termos de resultado de balanço, a cada trimestre que os bancos vêm divulgando, mesmo num cenário, se a gente pegar, digamos, desafiador... Pode tirar, viu, Lucão? Desculpa, Van. Isso. Em um cenário extremamente desafiador, digamos assim, inclusive depois, até num próximo pregão, a gente pode trazer, digamos, uma fotografia do ano, quais foram as empresas dentro desse setor perene, das empresas mais pagadoras de dividendos, que vieram com maior recebimento. Vou dar um exemplo. Caixa Seguridade, pagando quase a cada 3 meses. Santander, está aqui, inclusive, Rafa, na minha cabeça, o pronunciamento do executivo do Santander dizendo o preço das ações não reflete o real valor que a empresa tem, etc. Um exemplo, né? A gente vê Bradesco buscando aí, de novo, o seu grau de eficiência e tentando se recuperar de uma maneira um pouco mais gradual. Mas, de modo geral, te falando, Rafa, quase todos os resultados é aquilo que a gente comentou, inclusive, no pregão passado. Sempre vai ter uma coisinha ou outra que o mercado vai ficar procurando para dizer isso aqui veio muito ruim, não sei o que mais lá. Mas, na verdade, se a gente olhar a fotografia contabilmente falando do ano, grande parte dessas empresas apresentaram excelentes resultados, não teve perdas de fundamento e nunca se pagou tão bem dividendos. Eu vou lembrar para você, Rafa, entrou dinheiro de Taesa, que pagou, inclusive, esta semana, entrando dinheiro de Caixa, a gente ainda está dentro da Datacom de Caixa Seguridade. Então, o que eu estou querendo dizer é, não dá nem tempo de receber direito, digamos, já tem que estar reinvestindo, porque tem outras empresas que já anunciaram e estão dentro da Datacom. Eu vi, inclusive, pegando o gancho de comentários aqui, alguém colocou assim, eu vou precisar de dinheiro em caixa, porque eu não tenho mais nem dinheiro, já acabou, tá aqui, ó, estou sem caixa para comprar mais ações. Então, na verdade, a minha preocupação é o contrário, é ter dinheiro para poder aportar mais, porque a gente vê a Bolsa cada vez mais caindo, cada vez ficando mais descontada. Só hoje a gente viu o Banco do Brasil, de novo, caindo quase 3%, ficou na R$ 24, por exemplo.
E o que me chama a atenção, eu queria até aproveitar, e já vou pegar aqui alguns comentários, Klabin e a Suzano entre as maiores altas. Por que uma empresa como a Klabin, por exemplo, e é uma coisa que eu aprendi, assim, começando a olhar comportamento de cotação. Eu vejo a bolsa toda caindo e só vejo o Klabin lá praticamente no positivo, a questão do hedge cambial e as receitas da empresa. Então, não se esquecer que, mesmo com o dólar em alta, todo mundo fala, dólar está em alta. Sim, mas tem empresas que se beneficiam com esse dólar também em alta, né, Rafa? É interessante, desculpa, Rafa, até cortar você aqui, mas assim, quando a gente fala de investir no exterior, é sempre uma coisa muito sedutora, né, pessoal? Pô, é bacana eu ser acionista da Tesla, sei lá, eu ser acionista da NVIDIA. A pessoa não sabe nem o que a NVIDIA faz, mas ela quer ter assunto para o churrasco, né? Só que assim, você está comprando, e enquanto a gente estava falando aqui, eu estava olhando. Ó, se você olhar essas 7 grandes empresas dos Estados Unidos, NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que é Google, Meta e Tesla. As 7 somadas dá quase 17 tri de valor de mercado. Valuation. Isso é valuation. Valor de mercado é valuation. Então, quer dizer, você está comprando a Tesla, você está mandando real lá para fora, né? Você está mandando dólar, você está comprando dólar, extremamente desvalorizado, para comprar um ativo super valorizado. O que eu acho que você deveria fazer? É exatamente o contrário. Você tem essas coisas, cara, vende, você tem um dólar que é uma moeda forte, você vai comprar aqui a preço de banana. Então, só que qual que é a dificuldade de você fazer isso? É você ir contra a manada, que é fácil falar e dificílimo fazer. Então, voltando a um conceito muito básico do velho investing de novo, se a gente viu no micro que o lucro operacional das empresas está crescendo, o lucro líquido está crescendo e a cotação está caindo, o que está acontecendo, Rafa? Está ficando mais barato, cara. Ponto. É óbvio isso. Só que aí, o que a pessoa fala? Não, mas agora o risco fiscal está terrível, as contas públicas, o juro subiu, é por isso que está... Você quer encontrar uma explicação para não comprar. Essa que é a verdade, porque você está apavorado e não tem ninguém ao seu redor comprando. E é justamente a hora que você está comprando, que você deveria comprar. Vai lá, Rafa, te cortei, cara. Não, que isso. Nossa, Felipe, deu uma lembrança aqui da época das lives de vocês, guardadas completamente as proporções, mas ouvindo você falando, quando vocês abriam as lives na época da pandemia, lembra que estava todo mundo assustado e o AGF estava começando a formar os primeiros investidores para poder tranquilizar, né? Então, se a gente olhar, parece que foi ontem, né? Mas já fazem 4 anos que a gente passou por esse período tão turbulento e tiveram inúmeras oportunidades, né? Por que eu estou comentando isso? Porque o que você falou, 2 coisas que para mim é muito nítido, né? É glamuroso a pessoa falar que ela tem NVIDIA, que ela é sócia da Apple e assim por diante, né? É aquela questão que eu gosto sempre de... Não que é um mau investimento, tá? Não, jamais. Aliás, eu acho que quem comprou isso ganhou muito dinheiro, tá? Com toda certeza, jamais. Até porque, por filosofia, tanto a GF como nós 3 que estamos aqui, a gente respeita todos os tipos de investimento e todas as opiniões. A gente não tem aquela pretensão de ser melhor ou ser o dono da razão, muito pelo contrário. A gente só segue uma filosofia vencedora do seu Barsi há mais de 50 anos e são nesses momentos que a gente consegue aproveitar. E outra coisa que você comentou que tinha me chamado a atenção, você tinha comentado das empresas tech e depois a outra questão que você tinha comentado... Do preço da cotação versus valuation. Perfeito. E a pessoa, ela procura razões para ela não investir, para ela não ir contra a manada. Uhum. E você vai encontrar razões para investir ou não investir hoje e em momentos de euforia. Então, sempre que uma pessoa quiser encontrar motivos, tanto para investir como para não investir, ela vai encontrar. E aí, fazendo um gancho do que você tinha perguntado da temporada de balanço e que a Van comentou de Santander, Santander é um case que, se a gente parar para pensar, 7 trimestres atrás, o ROI dele
era menos da metade do que foi nesse último trimestre. E quem acompanha a empresa, aí a gente fala de olhar o micro, tudo que o CEO, o Mário Leão, tem comentado, ao longo desse período, ele tem implementado, ele tem executado e a empresa tem entregado ROI crescente, ele dobrou o ROI em 7 tri, né? Então, menos de 2 anos, ele dobrou o ROI, ele saiu daquele momento turbulento, e eu acredito que o pior já passou. E a gente pega uma cotação de Santander hoje caindo mais de 2,5%, sendo que ele vem entregando resultados crescentes. Então, estou dando um exemplo de Santander, e aí é importante deixar muito claro, para quem não é nosso assinante, que isso daqui não é recomendação de compra nada, muito pelo contrário, a gente leva um relatório para que o nosso assinante possa ter uma informação diferenciada, um olhar diferente, para que ele possa estudar e tomar a decisão. Então, por que eu trago o exemplo de Santander? A empresa está muito melhor do que a 7 tri atrás, ela vem executando exatamente o que ela tem planejado, ela tem uma comunicação transparente, ela vem entregando lucros crescentes, a rentabilidade dela dobrou nesse período, e a gente vê uma empresa só hoje, caindo 2,5%. Então, só para responder, e aí acho que a tua reportagem ilustra muito isso, lucros das empresas crescentes, rentabilidades crescentes, margens crescendo e cotação caindo. Ou seja, aquela questão que você comentou do value investing, onde a gente quer comprar algo por um preço mais barato do que o valor, só traduzindo em palavras exatamente isso.